Hoje nós vamos continuar falando ou concluindo o assunto, espero conseguir concluir o assunto sobre dons e talentos. Amém? Na última oportunidade que nós tivemos de falar sobre isto, eu fiquei de inclusive passar para vocês um mapa que ajudará cada um a descobrir o seu dom. E hoje nós o faremos, amém? Nós vamos abrir para tanto nossa primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler todo o capítulo e nós vamos compreender nesta noite muitas coisas a respeito dos dons espirituais, amém? Dons espirituais. Capítulo 12 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, está escrito assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou amaldiçoado seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas.
Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas? São todos mestres, ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Procurai com zelo os melhores dons. E a pergunta que aqui eu quero fazer: você tem procurado saber qual é o seu dom, ou os seus dons? Porque aqui é um mandamento, em procurai com zelo os melhores dons. Talvez, eu não sei quanto tempo você está na igreja, não sei se 10 anos, 20 anos, 30 anos, talvez você nunca teve essa curiosidade de saber, qual o meu dom afinal? Qual a minha função no corpo de Cristo? Porque aqui Paulo fala da igreja como um corpo. A melhor definição para a igreja é ser corpo. Existem outras comparações na Bíblia, como por exemplo, lavoura de Deus, edifício de Deus, mas esta analogia com o corpo é a melhor que cabe para a igreja. Porque num corpo, segundo Paulo fala aqui, todos os nossos membros são importantes. Se a mão disser para o pé que o pé não é importante, o pé é importante, o pé também não pode dizer para a mão que a mão não é importante, porque se todo o corpo fosse mão ou fosse pé, qual é o órgão que faria a função do outro? Todos os membros são importantes, inclusive Paulo fala aqui dos membros menos decorosos, aos quais nós confiamos maior honra. Paulo está falando aqui dos órgãos genitais do nosso corpo, ou órgão genital. Por exemplo, nós consideramos o órgão genital do corpo menos decoroso, mas, no entanto, conferimos-lhe maior honra, o cobrimos mais, o protegemos mais. E olha a função importante e vital que o órgão genital tem no corpo: reprodução. Sem esse órgão que nós consideramos indecoroso, que nós o cobrimos, que nós temos vergonha de mostrar, e é claro, assim deve ser, sem essa parte do corpo, não haveria reprodução, não haveria a continuidade da vida. Então, isso quer dizer que no corpo, ainda que o membro se ache fraco, ainda que a pessoa se ache indecorosa, ainda que a pessoa se ache indigna, todas as partes do corpo são importantes. E se Deus inseriu você no corpo de Cristo, é porque você tem a sua importância, você tem o seu valor. Sem você, o corpo de Cristo não seria o mesmo. Mas pastor, eu não faço nada, não creio que você não faça nada. Alguma coisa você faz no corpo de Cristo. Talvez você esteja aí sentadinho no seu lugar, mas você está intercedendo, você está orando, você tem procurado clamar pelas vidas para que venham, ouçam e se convertam. Talvez você não esteja utilizando seus dons e talentos aqui, mas está utilizando lá fora. Você tem evangelizado, você tem procurado influenciar pessoas através do seu caráter, do seu modo de ser, do seu estilo de vida, enfim. Cada um no corpo de Cristo desempenha uma função vital e importante. Agora, pastor, eu posso ter meus talentos e não ter dons? Eu já disse na oportunidade anterior que talento é diferente de dom. Talentos muitas vezes são talentos naturais, dons, são formas de capacitações espirituais, capacitações específicas, capacitações muitas vezes sobrenaturais que Deus coloca sobre nós. Agora, talento é uma coisa natural. Por exemplo, a pessoa nasceu com talento de cantar, com talento de tocar, com algum talento para as artes. Esses são talentos. Inclusive, pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo, recebem esses talentos. A Bíblia diz, usando o apóstolo Tiago, que todo perfeito dom vem do Pai das luzes, que concede a cada um. Mas muitas vezes a pessoa recebeu esse talento, está lá no mundo, mas não sabe que esse talento foi dado a ela para ser direcionado para o louvor e a glória de Deus. Então, um dia ou outro, essa pessoa vai descobrir que aquele belo talento que ela tem para cantar, aquela bela voz foi lhe dada para que ela pudesse louvar ao Senhor.
e se ela não utilizar o seu talento para isso, ela vai estar desperdiçando uma ferramenta muito útil, que foi dado a ela para que ela pudesse, no corpo de Cristo, utilizar esse talento para a glória de Deus, compreende? Mas falando a respeito dos dons espirituais, nós temos na Bíblia 3 listas de dons, 3 listas, tá? A primeira, na primeira carta aos Coríntios 12, a segunda em Efésios 4 e a terceira em Romanos capítulo 12. Nós vamos esmiuçar cada uma dessas listas, e estas são as 3 únicas listas de dons na Bíblia. A primeira delas, na primeira carta aos Coríntios 12, são manifestações do Espírito. O que são manifestações do Espírito? O nome já diz, é uma manifestação. Pode acontecer na vida da pessoa uma vez, pode acontecer algumas vezes, pode acontecer frequentemente, mas a manifestação é do Espírito, dada para um fim proveitoso. É bom notar, queridos, que essas manifestações do Espírito, nessa primeira carta aos Coríntios 12, pode acontecer uma vez só na sua vida. Não é um dom que faz parte, que está inserido na tua vida, é uma manifestação do Espírito, e para tanto pode acontecer conforme exatamente o Espírito dirigir. Então, começando aqui por essas manifestações do Espírito, nós temos no versículo 4 de primeira carta aos Coríntios 12, dizendo: ora, os dons, ou as manifestações do Espírito, são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. E aí vem dada a relação dessas manifestações do Espírito. Então o versículo 7 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando ao quê? A um fim proveitoso. Então, todas essas manifestações do Espírito têm um propósito e um fim proveitoso. Aí vem a relação, porque a um é dado mediante o Espírito palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, a fé, a outro no mesmo Espírito, dons de curar. Vamos parar um pouquinho aqui, e esta lista de dons aqui, são divididos em 9 dons ou manifestações do Espírito, e nós poderíamos dividir esta lista de 9 manifestações em 3 categorias. A primeira dessas 3 categorias é chamado de dons de revelação. Então você pode dizer: eu já ouvi falar do dom de revelação, mas onde está o dom de revelação na Bíblia? Está aqui compreendida nessas 3 manifestações: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e fé. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e fé. São os 3 dons conhecidos na categoria de revelação. Primeiro, vamos falar sobre palavra da sabedoria. Eu tomo aí como exemplo de palavra da sabedoria aquelas respostas sábias que Jesus dava aos seus opositores. Por exemplo, quando uma certa vez foi-lhe apresentada a questão dos impostos, e aí perguntaram a Jesus se ele não dava ou não pagava os impostos a César. Aí ele pede que lhe apresentem uma moeda, aquele estáter, e diz assim: de quem é a esfinge? O rosto que está gravado aí no estáter. É de César, o imperador. Então dê a César o que é de César. Palavra sábia, né? Jesus tinha uma característica também, que ele sempre respondia às perguntas com outra pergunta, deixando assim os seus opositores calados. A gente vê que não é algo da pessoa, não é algo humano, mas são palavras que vêm, que brotam na mente, que surgem do coração, que saem dos lábios, que um ser humano normal não teria essa capacidade de responder assim, dessa forma tão sábia. Então esse é um dom de sabedoria. Por exemplo, essa manifestação do Espírito, chamada palavra da sabedoria, também pode se manifestar numa reunião onde um grupo de pessoas está tentando decidir uma questão difícil, e ninguém tem uma solução.
De repente alguém vem com uma ideia, alguém vem com uma solução brilhante, que ninguém tinha pensado. Manifestação do dom da palavra da sabedoria. Agora a palavra do conhecimento, vamos pegar um outro exemplo na vida do Senhor Jesus. Lembra quando ele teve aquele encontro com a mulher samaritana? Ele não conhecia aquela mulher, mas ele revelou àquela mulher que ela já havia tido 5 maridos, e que o atual não era o marido dela e tal. Ele revelou, mostrou a vida dela. Então isso é palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento pode ser com relação a conhecer o passado da pessoa, ou o presente da pessoa, ou o futuro da pessoa. Então, esse dom também faz parte dos dons de revelação. São essas 3 manifestações do Espírito: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e fé. Esta fé aqui é diferente de Efésios 2, 8, 9. Qual é a fé que está descrita lá em Efésios 2, 8, 9? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esta fé para a salvação, queridos, é uma fé que todos nós temos, é requisito inicial, é requisito importante e essencial para a salvação. A fé para a salvação, a fé que crê que Cristo é o nosso Salvador, que Ele morreu na cruz por nossos pecados, que Ele deu a vida por nós, que Ele ressuscitou ao 3º dia. Esta é uma fé que todos nós temos, e através da qual nós fomos salvos, correto? Então essa fé todos nós temos. Agora existe uma fé, que é aquela fé sobrenatural, é aquela fé que nem todos têm, aquela fé para a operação de milagres, aquela fé para realizar coisas. Esta sim é uma manifestação do Espírito, aquela fé sobrenatural que sobrepuja esta fé que todos nós temos para a salvação, a fé que realiza grandes coisas, a fé que realmente realiza grandes empreendimentos. Então é dessa fé aqui que está sendo tratada nessas manifestações do Espírito de 1 Coríntios 12. Depois vem os dons espetaculares, os dons miraculosos. Há outro no mesmo Espírito, dons de curar. Eu ressaltei naquela ocasião, por que chama dons de curar? Porque assim como na medicina humana existem as especialidades, o clínico geral, o médico que vai cuidar da parte endócrina, o endocrinologista, o oftalmologista, como é que chama? Otorrinolaringologista, enfim, são as especialidades. Também, queridos, no corpo de Cristo, existem as especialidades de cura. Existem pessoas que Deus usa na cura de certas doenças, e essa pessoa tem dificuldade em ser utilizada em outras doenças. Como existem aquelas pessoas que Deus usa em qualquer tipo de doença. Então, existem os diferentes dons de curar. Há outras operações de milagres. Por exemplo, se uma pessoa é curada do câncer, aí se manifestou o dom da cura. Se a pessoa nasceu sem um membro, por exemplo, sem um pé, e oraram por ela, e nasceu um pé, é totalmente possível isso, porque para Deus não existe impossível. Aí já é um dom de operação de milagres, né? Não foi uma cura, mas foi um milagre, é algo assim diferente. Aí vem a outro, profecia. Esse dom de profecia aqui, também está inserido naquela categoria de revelação, tá? Porque esta profecia aqui, é aquela profecia ou preditiva, prevendo o que vai acontecer, ou revelando aquilo que já aconteceu, ou está acontecendo. Depois nós vamos falar do dom de profeta, que está em Efésios 4, que é diferente dessa manifestação do Espírito, essa manifestação da profecia. Essa aqui é uma profecia realmente preditiva, é uma profecia revelando o que aconteceu, o que está acontecendo. Eu quero abrir um parênteses aqui, dizendo que nós acreditamos em todos os dons para os dias de hoje. Existe uma linha dentro do segmento evangélico que é chamado de cessacionistas, tá?
Os cessacionistas acreditam que alguns dons cessaram, não existem mais nos dias de hoje. Esses são os cessacionistas. Principalmente dentro dessa linha de evangélicos estão as igrejas mais históricas, as igrejas mais tradicionais, que nós respeitamos também, mas é bom ressaltar que eles não acreditam em alguns dons para os dias de hoje. Por exemplo, eles acreditam que hoje o Espírito Santo não se manifesta mais em línguas, que o Espírito Santo não se manifesta mais em dons de profecia, em manifestações proféticas, operações de milagres ou dons de curar. Nós acreditamos que o Espírito Santo, ele se manifesta em todos os dons ainda na igreja de hoje. Por quê? Porque se não fosse assim, para que haveria o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, o capítulo 13, o capítulo 14, falando sobre como devem ser a utilização ou a operação dessas manifestações do Espírito na igreja. Eu tinha um professor lá no seminário que falava assim: olha, se todos os dons da Bíblia não fossem para os dias de hoje, então nós poderíamos facilmente arrancar a página da Bíblia que está a primeira carta aos Coríntios 12, 13, 14, porque não é para os dias de hoje, tá? E nós temos a ciência que realmente esses dons existem. Eu já vi, eu sou prova, testemunha desses dons. Alguém já foi usado com esses dons na minha vida, Deus já usou esses dons na minha vida. Eu sei que experiência pessoal não conta quando nós queremos firmar uma doutrina, mas é só um reforço para aquilo que a Bíblia já diz. Então nós temos a declaração da Bíblia, e como reforço nós temos nossas experiências pessoais. Alguém me perguntou outro dia se a questão das línguas estranhas faladas hoje são línguas realmente estranhas ou são em outros idiomas. Na ocasião, acho que foi a Joyce que perguntou, né? Na ocasião, parece que eu respondi que são línguas estranhas, mas analisando bem a questão, queridos, essas línguas estranhas tanto podem ser estranhas, ininteligíveis, desconhecidas, mas pode também ser em outros idiomas, tá? Aí a gente toma como exemplo Atos 2, na descida do Espírito Santo, no Pentecostes, na inauguração da igreja, ali aqueles 120 que estavam reunidos durante aqueles 10 dias de oração no cenáculo, foram vistos com que línguas repartidas de fogo, uma visão foi vista como que línguas desceram sobre a cabeça deles, línguas repartidas de fogo, e cada um falava em outros idiomas conforme o Espírito Santo ia concedendo, e outras pessoas, judeus estrangeiros que estavam ali na cidade, conseguiam ouvir a mensagem do Evangelho pregada através daqueles discípulos, falando em outras línguas. Então aí se conclui que a manifestação do dom de variedades de línguas, que nós temos aqui nesse capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, tanto pode ser uma língua ininteligível, estranha, como pode ser também uma língua em outro idioma. Eu ouvi um testemunho, acho que foi hoje sim, de uma pessoa que conhecia o idioma russo, e ele estava numa reunião de oração, e de repente alguém começou a falar em línguas, outra pessoa interpretou, e ele disse que aquela interpretação estava corretíssima, porque aquela língua que a pessoa estava falando, profetizando, era realmente do mesmo idioma da nacionalidade dele, ele conhecia muito bem o idioma. Ele disse: esta interpretação foi perfeita. Eu também já contei aqui o testemunho do avô da Sandra, que ele pregava, ele falava durante a pregação dele em outra língua, e depois ele mesmo interpretava. E uma certa vez estava ali numa reunião de oração, uma professora de inglês, é isso? Me corrija se eu estiver errado, é isso mesmo? E ela disse, vendo ele de chinelo no pé, chinelo de... Hã? Não, eu costumo modificar um pouco, se às vezes eu não lembro, é isso mesmo? Não.
Hã? Como um assembleano. Não se sabe se estava de chinelo de dedo, né? Mas uma roupa bem simples, um estilo bem simples. E aquela professora de inglês, na reunião de oração, ficou abismada e começou a perguntar: onde é que esse senhor aprendeu esse inglês tão perfeito? É isso? Olha só, gente. E ela se converteu. Que falaram para ela: não, ele não aprendeu inglês, ele mal sabe o português, né? Ele talvez, acho que só tinha o primário, né? E falando um inglês perfeito, fluente, lindo. Ou seja, daí a gente conclui que realmente o Espírito Santo existe, concede esse dom de variedade de línguas. Então aí vemos, operação de milagres, já falamos, outro profecia, outro discernimento de espíritos. Também está aí entre os dons de revelação. O discernimento de espíritos é aquela pessoa que consegue captar de uma forma que outras pessoas não conseguem. Por exemplo, a presença de uma pessoa com algum espírito estranho, algum espírito demoníaco, ou uma presença sobrenatural, demoníaca no ambiente. A pessoa que tem um discernimento de espírito, parece ter um radar, alguma coisa assim diferente, que fala: opa, estou sentindo algo estranho aqui nessa sala, estou sentindo algo estranho aqui nesse local, ou eu estou sentindo algo estranho em determinada pessoa, não está batendo o espírito dela com o meu. Então isso chama-se discernimento de espíritos, muito importante. Variedade de línguas, que nós já falamos agora, capacidade para interpretá-las. Se uma pessoa tem o dom de línguas, outra pessoa tem a capacidade de interpretá-las, ou o dom da interpretação. E aí no capítulo 14, Paulo vai dar as orientações sobre o uso do dom de línguas na igreja. Paulo fala que quem fala em línguas, fala a Deus, que Deus entende estar recebendo aquele louvor, aquela adoração. Eu tive uma oportunidade uma certa vez, foram raras essas ocasiões, mas uma certa vez, eu estava presente numa reunião de oração, e um irmão, usado por Deus, ele falou numa língua estranha, tão linda, que eu nunca tinha visto, aquelas expressões idiomáticas estranhas. E outra irmã traduziu, interpretou. Gente, eu nunca vi alguém falar tão bonito, palavras tão lindas de louvor a Deus. Foram as palavras mais lindas que eu já ouvi em toda a minha vida, falando sobre a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus, a beleza de Deus, o amor de Deus, mas numa linguagem tão linda, tão clássica, que eu sabia que não estava vindo daquele irmão, uma pessoa simples, e nem da irmã que estava interpretando. Talvez eles nunca tinham falado aquelas palavras tão inefáveis, mas aquele falar em línguas estava expressando uma adoração a Deus. Isso conclui, isso aí confirma, que quem fala em línguas, fala a Deus, que ouve e recebe. Aí Paulo fala sobre as orientações com relação ao uso do dom de línguas na igreja. Fala: olha, se alguém for usado em variedade de línguas, que haja que interprete. Para quê? Ou então, se não houver quem interprete, fale entre si, Deus. Sabe aquele momento de adoração? Você pode falar em línguas, normal. Está todo mundo ali glorificando, adorando, você está falando em línguas. Agora, o que Paulo está dizendo é que o culto não pode ser interrompido, como eu já vi em muitas igrejas por aí, o culto é interrompido, e a pessoa começa, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, falando em línguas, bem alto, o culto parou, ninguém interpretou, ninguém entendeu nada, e aquela mensagem ficou obscura, perdeu-se 5, 6, 10 minutos, ouvindo aquelas palavras em línguas, e ninguém entendeu nada. Então Paulo disse: olha, se for numa reunião pública, alguém falar em línguas, haja quem interprete, e se houver profetas, falem 2 ou 3, no máximo 5, um por sua vez cada um, não tem problema, pode 2, 3, 4, 5 profetizar, mas um de cada vez. Eu sou oriundo de uma igreja pentecostal,
onde muitas vezes 3, 4, 5 pessoas profetizavam tudo ao mesmo tempo. Então era aquela confusão, ninguém entendia, será que Deus está falando ali, será que Deus está falando ali, será que Deus estava falando ali, e as pessoas, se entra, por exemplo, a pessoa incrédula, visitante na igreja, aí que fica sem entender nada mesmo, sai do culto como entrou, porque não entendeu nada do que se passou ali, um falou em línguas, outro falou em línguas, ninguém interpretou, um profetizou, outro profetizou ao mesmo tempo, e a pessoa sai como que desorientada daquela reunião. Então é preciso que haja ordem e decência, conforme Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Haja ordem e decência, porque aqui nós não somos uma igreja onde impera a confusão. O nosso Deus é um Deus de paz, o nosso Deus não é um Deus de confusão. Então é importante, olha só, a Bíblia tem orientação para tudo. Em tudo nós somos esclarecidos como deve ser utilizado os dons espirituais. Fora as guerras que eu já presenciei de profecia. Eu já presenciei reuniões do círculo de oração, onde uma irmã atacava a outra com uma profecia, a outra rebatia para a outra com outra profecia, era guerra de línguas estranhas, era guerra de profecias, e os outros irmãos ficavam no meio daquela linha de tiro, né? sem saber onde Deus estava falando, ou se realmente Deus estava falando. Eram profecias e dons de línguas movidos pela carne humana, pelo ego, pela ira, pelo ressentimento. Hoje, graças a Deus, eu tenho um certo discernimento com relação a línguas estranhas, profecias. Eu posso dizer com certeza, queridos, menos de 10% das profecias que se ouvem aí pelas igrejas afora, realmente vem de Deus. Menos de 10%, baseado em tudo que eu já vi nesta vida, tá? Então, nem tudo vem de Deus. Não se iluda, tá? Não se engane de você ir a alguma reunião, ouvir aquela profecia e logo concluir, vem de Deus. Menos de 10% vem de Deus, bem menos, certo? Muitas línguas estranhas também que são faladas por aí, nem tudo vem de Deus. Você sabia que o diabo também fala em línguas, ele imita esse dom e imita muito bem? Até nos centros de macumba, existem pessoas possessas pelo demônio que falam em línguas estranhas. O diabo pode, como a Bíblia diz, se travestir de anjo de luz, e ele conhece esse dom, porque ele já foi um ser celestial, um ser angelical. Então uma das coisas que ele conhece é realmente as línguas faladas pelos anjos. Então não se engane, ok? Não é porque uma pessoa fala em línguas que ela é mais espiritual do que a outra que não fala. Não é porque uma pessoa profetiza que ela é mais espiritual ou melhor que a outra. É exatamente isso que Paulo fala neste capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Existem variedades de dons, existem manifestações diversas do Espírito, mas o mesmo Espírito é quem opera tudo em todos. Hoje em dia, queridos, muitas pessoas querem determinados dons, mas não querem outros. Lembre-se, o versículo 11 dessa primeira carta aos Coríntios diz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. E o último versículo que nós lemos diz assim, olha, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. É errado eu procurar, eu buscar, eu querer determinado dom? Não, porque a Bíblia está me autorizando a procurar, a buscar com zelo os melhores dons. Mas isso não quer dizer que se eu pedir o dom de profetizar, ou o dom de variedade de línguas, Deus vai me dar, porque é o Espírito Santo que distribui a cada um conforme lhe apraz, visando um fim proveitoso. Então você pode pedir, você pode buscar, mas não quer dizer que Deus vai te dar. Ele irá te dar, Ele irá te conceder, se isto estiver dentro do propósito dEle.
E Ele distribui a cada um também conforme a medida de fé que cada um tem. A pessoa pode ter a fé para profetizar. Pode ser que você não tenha. Pode ser que este dom não irá te fazer bem. Pode ser que este dom, em vez de te edificar, vai te deixar abatido. Porque você não vai ter a medida de fé suficiente. E aí, na hora que Deus quiser te usar nesse dom, você vai ficar pensando: será que isso está vindo de Deus? Será que eu devo falar? Será que eu devo profetizar isto? É pela fé, queridos. É pela fé. Nós não podemos ter dúvida, porque aquilo que é dúvida não procede de Deus. Ok, queridos? Então, será que deu para você entender que essas manifestações do Espírito são manifestações do Espírito, podem acontecer na vida da pessoa uma única vez, algumas vezes, diversas vezes, frequentemente, mas são manifestações do Espírito. Manifestações, o nome já diz, o Espírito manifesta na vida da pessoa através destes dons, mas isso não quer dizer que aquele dom é da pessoa, a manifestação é do Espírito, visando a um fim proveitoso. Então não fique triste, se aconteceu de você ter falado em línguas uma vez na vida, e depois não falou mais. Aí você pode pensar: Deus me abandonou, o Espírito Santo saiu de mim porque eu nunca mais falei em línguas. Errado, a manifestação é do Espírito, e Ele irá manifestar na tua vida conforme lhe apraz. Fica tranquilo, querido, fica tranquila, querida. Se você tem essa preocupação: será que Deus me abandonou? Será que eu não tenho mais o Espírito de Deus? É sinal que você ainda tem. Porque se você não tivesse, se Deus tivesse te abandonado, se você não tivesse mais o Espírito Santo, você nem estaria preocupado com isso, nem estaria preocupada, você estaria aí a lavonter na vida, sem se preocupar mais com as questões espirituais. Mas enquanto você tem essa preocupação, é porque Deus está contigo, é porque o Espírito Santo está em você. Não há pecado que Ele não possa perdoar. O único pecado que Deus não vai perdoar é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E para nós que temos o Espírito Santo de Deus, vou dizer, olha, é quase impossível nós blasfemarmos. É quase impossível. Vou dizer porque, olha, a resposta está aqui, ó. Versículo 3 desse capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: maldito seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo, jamais nós vamos dizer maldito seja Jesus. Jamais, porque nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós não deixaria nós falarmos isso. Qualquer blasfêmia contra Deus ou contra o Espírito Santo, se a pessoa blasfemar, porque ela não tem o Espírito Santo. E aí, olha, outra coisa, e ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Se nós estamos aqui dizendo Jesus, Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, é porque nós temos o Espírito Santo em nós. Ninguém que não tenha o Espírito Santo pode dizer Senhor Jesus, que Senhor significa dono. Você não pode chamar Jesus de teu dono, se você não tem o Espírito Santo. Então, fique tranquilo com relação a isto. Vamos passar então, ai meu Deus, não acredito que já são 9h22, é isso mesmo? Ai, Jesus. Gente, para mim era 9 horas ainda. Desculpa, eu não quero passar das 9h30, mas vou tentar acelerar ao máximo. Eu queria terminar hoje, eu queria mostrar o mapa dos dons aí na... Vamos ver, o que a gente pode fazer aqui em 10 minutos, menos de 10 minutos. É impossível, impossível, impossível. O que nós fazemos? Continua na outra ocasião, né? Deixa eu só falar, na outra quinta, acho que já é festividade das senhoras, não é? Vai ter que ficar para outra. Deixa eu só falar algo, queridos. Efésios 4, vamos para Efésios 4, e aí eu concluo. Vai faltar Romanos 12. Gente, eu não sei, passa tão rápido uma hora de pregação, não sei. Efésios 4, olha só, Efésios 4,
versículo 7 em diante diz assim, olha, e a graça foi concedida, acharam aí? Efésios 4, 7 em diante, Efésios 4, 7 em diante, diz assim, ó, se não acharam, não der para ler, ouça, ó. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo, que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha nós aí, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, segundo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui, Paulo falando aos Efésios, ele está falando sobre a segunda lista de dons na Bíblia, que são pessoas que Deus concede ao corpo de Cristo, à igreja, para a edificação da mesma, para que todos nós cheguemos à unidade perfeita da fé, à plena maturidade. E quais são essas pessoas que Deus concede à igreja? Primeiro, apóstolos, que já não mais existem, tá? Por isso que eu falei que eu quero ser pastor para o resto da vida, até a morte. Nunca vou querer ter título de apóstolo, nunca vou aceitar, porque eu tenho plena certeza que não existem mais apóstolos. Os apóstolos foram os 12 primeiros, depois saiu Judas, que se matou, e depois entrou Matias no lugar dele, e por último Paulo, que é considerado como um apóstolo que não andou com Jesus, mas teve aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco. Porque a condição, queridos, para ser apóstolo é ter visto a Jesus, é ter convivido com Jesus e ter participado daquele grupo de 12 que foram os fundadores da igreja. Passou disso, queridos? Sinto dizer para os que creem dessa forma, não passa de vaidade. Eu jamais quero ter essa vaidade de um dia me intitular apóstolo. Poderia, mas não quero simplesmente ser chamado de pastor o resto da vida, amém? Então, além dos apóstolos, Deus concedeu os evangelistas, que são aqueles que levam a mensagem da palavra de Deus, evangelizam, os profetas, e aqui, queridos, há uma diferenciação entre o dom da profecia e o profeta. Aqui o profeta é aquele que profere a palavra de Deus. É isso que eu estou falando, eu estou aqui sendo um profeta, além de pastor e mestre, um profeta, porque eu estou proferindo a palavra de Deus. Então, o profeta de Efésios 4 é aquele que profere a palavra de Deus. Não é o profeta preditivo, não é o profeta que revela o passado, revela o presente, é o profeta que profere a palavra de Deus. Profeta, em Efésios 4, é diferente do dom de profecia na primeira carta aos Coríntios 12. Aqui o profeta, em Efésios 4, é o que profere a palavra. E na primeira carta aos Coríntios 12, é o que prediz futuro, conhece o passado ou o presente. E além desses, apóstolos, evangelistas e profetas, os pastores e mestres. Aí conclui-se que o pastor tem que ser um mestre. O mestre não tem que ser necessariamente um pastor, mas o pastor tem que necessariamente ser um mestre, estar em condições de ensinar
a palavra. Aí concluímos a lista de Efésios 4, que são pessoas que Deus destinou à igreja, e vai ficar faltando a lista de Romanos 12, mas eu quero que a minha filha Daniele abra ali no site da igreja, para vocês terem uma tarefinha em casa. Tentem realizar esse exercício em casa. Se não conseguir, na próxima quinta-feira que eu tiver a oportunidade de transmitir a palavra, eu quero mostrar para vocês como fazer. Aí está o site da igreja, que o Weber trabalhou magnificamente, aí deixou o site bonitinho. Aí se vocês não conheciam, é só acessar plenitudenet.com.br. É o nosso site, o site da igreja. Aí nós temos, mostra aí o conteúdo, Weber, por favor. Conteúdo. Cultos, fatos do dia, mensagens, artigos. Quem já conhecia aqui o site da igreja? Ninguém? Alguém já conhecia? Então aí você está conhecendo. Fatos do dia, mensagens, pregações e áudio, estudos do Apocalipse, dons e ministério. E aí você tem orações, né? O que tem ali em orações, filho? O que tem ali em orações? Orações, olha quanta coisa aí legal. Depois vocês compartilham. O que tem ali em orações? Ali tem página principal, leitura da Bíblia online, orações. São vídeos, né? Vídeos de orações, vídeos de leitura da Bíblia online. E onde está o mapinha para a pessoa descobrir o seu dom? Aí, ó, são vários vídeos, vários. Onde está o mapinha, filho, para descobrir? Aí, dons e ministérios. Você vai clicar ali, ó, em mais conteúdo. Mais conteúdo tem cultos, fatos do dia, mensagens, artigos, estudo bíblico, pregações em áudio, estudo apocalipse, dons e ministérios. Aí clicou aí em dons e ministérios, vem, como saber meu lugar no corpo de Cristo. Aí tem dons e ministérios, como saber meu lugar no corpo de Cristo. Dá para acessar aí? Aí mesmo. Então aí nós temos um teste sobre dons espirituais. Antigamente a gente imprimia na folha, dava para cada um, mas hoje em dia, né, a gente tem toda a facilidade de ter acesso nisso no próprio celular, então não há aquela necessidade de distribuir folha, né, gastar cada papel que nós estamos imprimindo, nós estamos contribuindo para a degradação do planeta, né? Então estamos aí contribuindo aí para a preservação do planeta, as árvores, né, de onde sai o papel. Então diz aí, ó, coloque nos quadradinhos correspondentes a cada um dos 45 itens uma nota, levando em conta os seguintes critérios. 3, se lhe descrever de uma forma correta. Isso está correto sobre a minha vida. 2, se estivesse se referindo a uma forte tendência. Eu tenho uma forte tendência. Não é a realidade da minha vida, mas tem uma certa tendência. 1, se você tiver pequena inclinação para isto. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar uma pergunta. Pergunta 1. Gosto de apresentar a verdade de Deus de uma forma interessante e entusiasta? Aí volta, sobe lá um pouquinho. Bom, isso realmente é a realidade da minha vida. Isso me descreve de uma forma correta. Então eu coloco 3. Se isso for uma tendência minha, 2. Ou se eu tenho somente uma pequena inclinação para isso, eu coloco ali 1. Então, do lado da questão 1, você coloca o número que melhor convier. Aí assim vai por diante, da questão 2, questão 3, questão 4, questão 5, até a última questão. Aí depois você soma os pontos. Se você fizer isso aí, e trouxer na semana que vem, aí a gente pode analisar junto o seu dom. Por exemplo, se na somatória dos pontos, a letra que deu mais pontos no final ali de cada linha for A, o seu dom é profecia, ou se a letra que tiver mais pontos for a B, o seu dom é serviço. Se a letra C tiver mais pontos, é o ensino, ou pode ser exortação, contribuição na letra E, governo na letra F, misericórdia na letra G, evangelista na letra H, e pode ser que você tenha o dom pastoral. Tente fazer, tá? Se você não conseguir, a gente dá mais uma explicação na semana que vem, ou você traz as dúvidas, ok? Beleza? Então tá aí, ó. Funciona, viu? Esse mapinha funciona, dá certinho. Bom, pelo menos para mim deu, para muitas pessoas que fizeram também deu. Então tente fazer aí, e depois você comente.
Se você quiser comentar na semana que vem, na próxima ocasião, fala, olha, o meu bateu, o meu não bateu. Aí a gente vai ver o que você fez, talvez errado, onde você errou ou acertou. Beleza? Valeu? Podemos ficar por aqui então? O tempo já deu. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo. Senhor, nós queremos, depois nós podemos cantar mais um louvor? Podemos, para encerrar, por favor. Senhor, nós queremos a Ti agradecer, porque temos de Ti os dons, os talentos, mesmo sem merecer, mesmo sem fazer jus. Tu utiliza-nos, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Tu és. Tu utiliza-nos, não para que a glória e a honra seja nossa, mas que possamos glorificar e honrar a Ti, através desses dons. Nós possamos ser zelosos, que nós possamos ser coerentes, que nós possamos ser não somente espirituais, mas possamos também utilizar a razão, que nós possamos em tudo saber que é Tu quem concede essas manifestações ou esses dons, e que nada provém de nós mesmos. Assim nos ajuda a sermos fiéis na administração, na utilização destes dons e talentos, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Sua presença foi importante aí, porque isso mostra o seu interesse. Deus, Ele procura pessoas que realmente desejam ser utilizadas por Ele e se coloquem à sua disposição. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Sejam todos bem-vindos e possam estar na próxima ocasião, onde nós vamos terminar de falar sobre este assunto. Hoje não deu para terminar, mas na próxima ocasião tenho certeza que a gente vai terminar. Lembrando que esta terceira lista de Romanos 12, que é na qual você vai basear esse questionário, você tem pelo menos um desses dons. Você pode ter até mais, mas um dom desse daí você vai ter, tá bom? Porque esses dons são para todos, Deus destinou para todos no corpo, amém? Deus abençoe.